Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Mensagem da Bruxinha, em homenagem ao Dia das Bruxas, tá bom? Então hoje temos duas opções. Opção número 1, a velinha branca. E opção número 2, a velinha vermelha. Tanto na opção número 1 quanto na opção número 2, eu vou abrir aqui um tarô e depois também vou abrir este oráculo para apoiar a leitura. Se houver necessidade, eu pego mais baralhos, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso? Fez a sua escolha? Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da velinha branca, deixar aqui no cantinho e vamos aqui trabalhar com o tarô das bruxinhas. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. E lembrando, né, uma leitura coletiva, aquilo que não ressoar para você, que não fizer sentido, por favor, desconsidere. Provavelmente hoje a bruxinha vai trazer uma mensagem para um grupo específico, tá bom? E lembrando, né, gente, nem toda bruxa é má. Da mesma maneira que existem pessoas dentro da igreja que são honestas e tem aquelas que são desonestas, também existem as bruxas que são boazinhas e as bruxas que são malvadas, tá bom? Falo isso porque algumas pessoas têm preconceito com as bruxas, né? E na verdade há um grande equívoco, pelo menos a meu ver, na maneira que muitas enxergam as bruxas. Mas enfim, isso daí é assunto para uma outra tiragem ou um outro vídeo, não é? Vamos começar aqui a sua leitura, vamos ver o que a bruxinha quer falar para você. Rei de paus, opa, vem um bruxão aí? Ô louco, Ás de ouros, 3 de copas, a imperatriz. Bem, por essas 5 cartas, logo logo eu pego mais cartas, tá bom? A primeira mensagem da bruxinha aqui para você é o seguinte: muitos que estão assistindo essa leitura estão entrando numa fase de maior empoderamento. Vocês estão começando a se perceber como pessoas de muita potência. Se ainda não estão, logo logo vão começar. Por quê? Porque vocês estão entrando numa fase aqui que muitos nem estão esperando tanto, mas é uma fase com mais segurança, uma fase com mais prosperidade também. Eu vejo aqui que vocês começarão a encontrar pessoas compatíveis com a sua energia. Alguns poderão, inclusive, mudar de trabalho ou mudar de setor de trabalho. Outros aqui poderão mudar de lugar onde residem, mas é uma decisão que, por hora, talvez aqui para algumas pessoas não seja algo tão possível neste momento, no sentido de que você não está cogitando tanto, mas vai iniciar uma nova fase sim. Gente, temos o louco do lado do Ás de Ouros. E isso me diz, não é, que vai iniciar uma nova fase e vocês vão se sentir muito bem. Começamos com o Rei de Paus. Então, isso me diz o quê? Como já foi falado anteriormente, vocês vão começar a se sentir mais empoderados. Vocês vão começar a perceber mais o seu valor. E mais pessoas começarão também a colaborar mais com você. Você estará entrando numa energia muito mais convidativa. Então, muita gente aqui vai começar a voltar os olhos para você. Esse voltar os olhos pode ser tanto para questões românticas, que eu sei que muitos aí vão gostar dessa informação, mas também esse voltar os olhos para você pode ser no sentido de empreendimentos, de projetos, de novas parcerias, tanto de amizade como profissionais, entendeu? Por quê? Porque você está entrando numa fase muito mais convidativa. Temos um rei de paus junto com uma imperatriz, entendeu?
E aí o que acontece, né? É muito importante, se possível, obviamente, cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo, que você aprenda a se olhar com mais gentileza, aprenda a se valorizar mais, tá bom? Tudo aqui está encaminhando para que você enxergue a sua potência. Mas algumas pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade ainda de se enxergarem como pessoas aqui talentosas, como pessoas abundantes, como pessoas de poder, tá bom? Então, a bruxinha já começou com essa mensagem. Eita, gente! Eu tinha intuído uma mensagem para vocês, mas eu pensei, deixa eu dar uma segurada. E a bruxinha confirmou. A outra mensagem que estava me vindo é que vocês aqui, muitos, poderão encontrar uma pessoa, uma parceria aqui afetiva, tá bom? E é interessante por quê? Porque vocês estão entrando nessa nova fase muito mais chamativos. Lembra que eu falei que os olhos voltarão para você? Então, pessoas muito interessantes podem aqui chegar na sua energia. E aí que a bruxinha reforça. É importante que você se enxergue com esse poder todo. Por quê? Porque uma pessoa em especial vai chegar para você e ela pode te assustar. Por quê? Porque é uma pessoa também de muito poder. E muitos podem achar essa pessoa muito atraente. Sabe aquela ideia de que, opa, é muita areia para o meu caminhãozinho? Você pode pensar isso a respeito dessa pessoa. Só que essa pessoa vai estar, sim, interessada ou interessado em você. Por quê? Porque está enxergando em você uma potência. Você está saindo aqui com uma energia de imperatriz. Então, essa pessoa vai se interessar? Vai. E não só ela. Outras também se interessarão por você. Aí fica a critério seu se você vai arriscar ou não com essa pessoa aí bem interessante, ou vai ficar um pouquinho mais na sua, ou vai aí flertar, né? Ou se relacionar com outro tipo de pessoa, tá bom? Nos negócios também as parcerias estão muito positivas, tá? Então, assim, se você está num ambiente de trabalho que às vezes você está sobrecarregado, ou então você se sente muito sozinha no trabalho, mais pessoas começarão a colaborar com você e você poderá também encontrar uma pessoa cúmplice dentro do trabalho. Uma pessoa que vai aqui te ajudar, te estender a mão muitas vezes e que você também terá essa reciprocidade com essa pessoa. O que eu estou vendo aqui, outra mensagem da bruxinha para vocês é o seguinte: quem está passando por um período de escassez, isso vai cair por terra, tá? Vai ser deixado para trás, é uma fase com mais brilho. Escassez aqui que eu falo, lógico, saímos com 5 de ouros, então pode ser uma escassez financeira? Sim, mas o que eu vejo aqui que é uma escassez em vários setores. Alguns aqui estão com escassez no campo social, por exemplo. Às vezes você está um período mais isolado, ou você aqui até tenta se encontrar com pessoas queridas, mas todo mundo parece que está ocupado e você se sente até desconfortável de chegar perto das pessoas, de fazer um convite para sair. E a bruxinha está falando: não, vai ficar para trás esse período de escassez. Se são pessoas amigas que você sente falta, você vai encontrar pessoas amigas, com energias compatíveis com a sua. Não vai ser aquela amizade de concorrência, sabe? Não, vão ser pessoas muito leais a você, pessoas muito verdadeiras. Se for o caso aqui de uma questão romântica, como já foi dito, vocês estão aqui entrando num período muito mais sedutores, porque a energia de vocês está aqui deslumbrante, estão brilhando muito. Então, obviamente, outras pessoas irão se interessar por você. Agora, se for aqui no campo da matéria, eu vejo aqui que vocês vão começar a ser mais reconhecidos pelo aquilo que fazem. Ou seja, se você está trabalhando, se esforçando e às vezes o ambiente em que você está, as pessoas não te valorizam ou pagam um pouco, ou então você se sente assim sobrecarregado, faz muito e o retorno não é suficiente, eu vejo aqui que tem tudo para dar certo para que você entre numa fase mais abundante. Alguns, como foi dito, poderão mudar de emprego.
um emprego que te valoriza mais, ou financeiramente, ou te oferecendo mais qualidade de vida. Outros aqui começarão a receber mais elogios dentro do próprio trabalho. É como se, por exemplo, entrasse um chefe novo ou um supervisor novo e essa pessoa começa a te observar mais e aí começa a te valorizar mais. Por que eu estou falando isso e por que a bruxinha está trazendo essa mensagem? Porque, como já foi dito várias vezes, vocês estão entrando numa fase de mais poder. Finalmente, depois de um período aqui que muitos se sentiram por baixo, vocês foram aí aprendendo a valorizar aquilo que têm e aquilo que são. Por isso que então vocês é como se vocês estivessem desabrochando neste momento. Alguns se sentiram inclusive muito amarrados, como se tudo tivesse muito parado na sua vida, e é como se você tivesse aqui dentro de uma crisálida, entendeu? Muita coisa começou a acontecer dentro de você. Algumas coisas parece que congelaram, mas para que você tivesse tempo para ter essa ruminação, essa elaboração interna. Agora você, né, sai dessa crisálida como uma grande potência. E uma coisa que a bruxinha fala aqui, que é importante para vocês, vocês são pessoas extremamente inteligentes. Então a bruxinha fala, obviamente, vocês estão entrando numa fase muito mais interessante, não é? E muita gente vai querer tirar proveito dessa sua luz. Então, a bruxinha fala, tome muito cuidado, tá? Não se deixe seduzir tão facilmente pelas pessoas, não. Porque tem gente aqui que vai se aproximar de você, que quando você estava se sentindo na pior, essa pessoa nem estava ligando para você. Agora que você vai começar a ter mais destaque, e aqui pode ser em N setores, tá bom? Muita gente que até então te desprezou, entre aspas, que não ligou para você, vai começar a tentar tirar uma casquinha da sua energia. Vai começar a querer saber o que você andou fazendo. Então, a bruxinha fala, preste muita atenção, avalie, tenha muito discernimento. Você é uma pessoa que nesse período em que ficou mais quietinha ou quietinha, você aprendeu muito. Você aprendeu muito observando as pessoas. Por quê? Porque quando você se sentiu um pouco mais para baixo, aí sim as máscaras caíram para você. Você começou a perceber mais quem são as pessoas que estão por perto, não é? Então, por isso que a bruxinha fala, seja muito inteligente, fale apenas o necessário. Vai ter muita gente querendo fazer fofoca a seu respeito, querendo saber o que você está fazendo, tá? E essas pessoas vocês já sabem quem são. Então a bruxinha fala, logicamente não precisa brigar com essas pessoas, mas afaste, dê uma cortada, porque não vai trazer nenhum benefício para você, tá? E, gente, quem tá sozinho ou sozinha aí, se preparem, tá, gente? Porque vocês vão entrar numa fase que muita gente vai olhar para você. Se você não tiver interesse, obviamente, né, não precisa brigar com a pessoa que tá te olhando, simplesmente dispensa, né, finge que não viu, não fica quietinho na sua. Mas, como foi dito, muita gente vai começar a perceber mais você, tá? E aí a bruxinha volta a pedir para te falar. Comece a se olhar como essa pessoa de poder. Tá? Acostume-se com isso. Acostume-se com o seu poder, tá bom? Olha que bonito, né? Essa cartinha aqui da bruxinha fala para você contar as suas bênçãos. Por que ela está falando isso? Algumas pessoas passaram por um período de escassez muito complicado. Pode ser em qualquer setor, romântico, financeiro, profissional, social, né? Às vezes teve uma escassez, inclusive, de apoio familiar. Só que, como foi dito, muitos passaram por esse período de um certo congelamento para que pudessem trabalhar internamente, aprenderem que são capazes de fazer muita coisa sozinhos ou sozinhas. Começaram a perceber quem são as pessoas que estavam ao seu entorno. Lembra que eu acabei de falar? Nesse período em que você estava mais se sentindo mais por baixo, muitas máscaras caíram diante de você. Pessoas que você achava que tinham algum tipo de consideração por você, você percebeu que elas não tinham.
Elas estavam muito mais preocupadas com a própria vida e te deixaram de lado. Pessoas, inclusive, que você ajudou muito. E aí, então, o que aconteceu? Você teve que se refazer sozinho ou sozinha. Por isso que agora você está entrando nessa fase de muito mais poder, porque você percebeu que você não precisa tanto assim das outras pessoas. Não estou falando aqui que vocês são egoístas, não é isso. É vocês perceberem o próprio poder, vocês perceberem a própria competência, entendeu? Então, por isso que a bruxinha fala, conte as suas bênçãos, né? Veja quanta coisa boa que está acontecendo para você. Foi difícil? Foi. Mas o mérito que você tem é ter passado por isso. Não é qualquer pessoa que aguenta. Muita gente joga a toalha, se entope de remédio, faz qualquer coisa para não encarar esse processo. E vocês, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas vitoriosas porque estão encarando esse processo. Aos trancos e barrancos, mas estão. E isso só me diz o quê? O quanto vocês são pessoas fortes. O quanto vocês são pessoas sábias. Outra cartinha aqui. Seja uno, né? Una com a natureza, ou seja, né, algumas pessoas se sentirão muito bem aqui, se conectando mais com elementos da natureza, às vezes um passeio no bosque, um passeio numa praça, ficando mais tempo com algum bichinho de estimação também vai te fazer bem. Alguns aqui, tá vindo uma energia de pessoas que estão pensando em trabalhar mais com questões da natureza. Por exemplo, fitoterapia, aromaterapia, florais, ou mexer com mais plantas. Isso vai te fazer super bem, tá? É o que a bruxinha tá me passando. Olha, traga a luz para o céu escuro de alguém. Olha que bonito, vocês estão entrando realmente numa fase de muito a mais luz. Obviamente, gente, que a luz incomoda, tá? Então entendam o seguinte, algumas pessoas poderão inclusive falar mal de você por despeito ou porque se sentem incomodadas com a sua luz. Saiba que o problema não é seu. O problema é da pessoa que está mal resolvida, tá bom? Não deixe que essa nuvenzinha escura daquela pessoa afete a sua luz. Você já passou por tudo que tinha que passar. Agora é uma fase novinha em folha que muitos nem estão esperando. Como foi dito logo no início, muitos aqui não estão esperando exatamente tudo isso que vai acontecer. Alguns estão até descrentes, depois de terem passado por N situações muito complicadas. Mas a bruxinha está garantindo, as coisas vão melhorar sim. Trabalhe mais o seu interior, se olhe mais com mais carinho, enxergue mais o seu poder. Você é uma pessoa extremamente abençoada. A espiritualidade te acompanha muito, porque sabe que você é uma pessoa muito correta. Você é uma pessoa que tenta ser o mais justa possível. E por isso que essa recompensa está chegando para você. E, para terminar, se você está esperando por algum sinal, procurando por algum sinal, ele está aqui. Lembra que eu falei que muitos pareciam uma borboleta, que estavam numa crisálida, passando pelas transformações internas? Alguns foram aqui lapidados a ferro, fogo e machadada, eu sei disso. Mas, como eu disse, muitos agora estão saindo da crisálida. E aí estão adentrando nessa nova fase. É uma nova fase que para algumas pessoas pode assustar um pouquinho no início. Sim, porque é uma fase que vocês não conhecem. Muitos aqui viveram uma vida por muitos anos se sentindo por baixo. Ou então, viveram muitos anos cercados de pessoas que te colocavam para baixo. E sabe por que as pessoas faziam isso? Para que você não expressasse todo o poder que você tem. Ou seja, era uma maneira das pessoas te controlarem. Por isso que elas faziam questão de te tratar mal, de falar que você era menos, ou de deixar você se sentindo desconfortável. Porque elas não queriam ou não suportavam a sua luz. Só que esse período aí que você passou mais quietinho, se sentindo por baixo, te ajudou a perceber que muita gente não merece estar ao seu lado.
E agora, por isso, você se acabou também se afastando de muita gente. E é mais fácil agora para você brilhar. Entendeu? Coven, Power of Sisterhood, ou seja, o poder da irmandade. Eu disse para vocês que vocês vão começar a encontrar pessoas com energia muito mais compatíveis com a sua. Então não se sintam tão só. Vocês vão encontrar, sim, bons lugares, boas pessoas. Alguns vai ser um trabalho melhor, num lugar melhor. Amizades mais sinceras. Parcerias afetivas muito mais sinceras também. Entendeu? Então, ou seja, é um período muito positivo. De N maneiras aqui para vocês, tá? Então a bruxinha está trazendo aqui para vocês uma mensagem aqui de esperança, uma mensagem de resiliência, que eu sei que para muitos não está sendo fácil, está passando por certas situações, mas a bruxinha garante, as coisas vão melhorar. Vocês são pessoas de poder. E por justamente serem pessoas de poder, podem ter levado mais pedradas na vida, porque as pessoas não suportavam o seu poder, a sua luz. Reforçando, com esse rei de espadas, tenha muito discernimento quem você vai permitir que esteja ao seu lado daqui para frente. Como foi dito, você vai encontrar pessoas com energias compatíveis à sua? Sim, e você vai sentir isso. Mas você também já vai perceber pessoas que só querem se aproveitar dessa boa fase que você está entrando. E você sabe quem são essas pessoas. Então, se possível, afaste essas pessoas da sua energia. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, para mim e para a bruxinha. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da velinha vermelha, deixar aqui no cantinho e vamos trabalhar aqui com o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Hoje, né, como a mensagem da bruxinha, provavelmente ela vai trabalhar com um grupo mais específico mesmo, tá? Então, se não ressoar, é normal, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a bruxinha quer falar para vocês, bonitões e bonitonas, que escolheram a opção número 2. Ás de ouros, essa carta saiu na leitura número 1, hein, gente? Será que é continuação? 10 de ouros, misericórdia, abundância, hein? Tem gente que vai enricar aqui. Ás de paus, 3 de copas, também saiu na leitura número 1. A justiça. Gente, a primeira mensagem aqui da bruxinha, para muitos aqui, tá, gente? É que vocês têm aqui na energia um relacionamento sério, hein? Não sei se você já tá com alguém ou não, se você tá esperando, mas a bruxinha tá me falando aqui que muitos vão estabelecer um relacionamento de longo prazo com alguém, um relacionamento romântico afetivo, hein? E vai ser assim, uma união de almas aqui o negócio. Não vai ser uma relaçãozinha qualquer, não, mequetrefe, de que só tem tu, vai tu mesmo. Não! A bruxinha está me falando que muitos que estão aqui nessa leitura vão encontrar, sim, um parceiro ou uma parceira compatível de alma. É aquela pessoa que você já conheceu numa outra vida. É uma pessoa que você vai ter muita afinidade. E vocês vão ter um encaixe muito bom aqui, tá? Em N setores, inclusive no nheque-nheque. Tá certo? Eu vejo aqui que a bruxinha tá me contando uma história aqui no meu ouvido. Como é uma leitura coletiva, talvez não seja para todo mundo, tá? Mas eu vou transmitir a mensagem aqui e aí vocês vão sentir se encaixa para vocês ou não. A bruxinha tá me dizendo aqui que muitos dessas
pessoas que estão na leitura aqui, que vão encontrar essa parceria romântica de alma, numa outra vida vocês foram separados porque teve a interferência de outros elementos. Outros elementos eu falo que são outras pessoas, né? O terceiro elemento, tá? Então, na vida passada, obviamente, para quem acredita em vida passada, tá bom, gente? Se você não acredita, desconsidera, daqui a pouquinho eu volto a falar outras informações. Então, numa vida passada, você teve uma relação com essa pessoa que você vai encontrar nesta vida, e na vida passada vocês foram separados porque teve, sim, a interferência de um outro elemento. E aí, então, cada um acabou seguindo por um caminho, se sentiram muito mal, porque não conseguiram, né, levar adiante aquela relação. E aí, então, nesta vida, a sua alma, o seu espírito, combinou com essa pessoa que você vai encontrar, de que, se possível, vocês formariam aqui um casal nesta vida. Entendeu? Como uma forma de compensar aquela relação frustrada que vocês tiveram numa vida passada. Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim. Por isso aqui que muitos vão ter essa sensação de reconhecer essa pessoa logo de início. Né? Muitos aqui podem nem conhecer essa pessoa ainda, mas quando baterem os olhos nessa pessoa, vocês vão ter uma sensação de familiaridade muito grande. Isso quer dizer que vocês já se reconhecem, né, enquanto espíritos que já tiveram algum contato numa outra vida, tá bom? É uma questão de justiça, de uma justiça aqui do plano espiritual. Né? Vocês pediram isso e tiveram, sim, a autorização para que, se possível, se reencontrassem nessa vida. Preciso fazer um parêntese, tá? Logicamente que os espíritos aqui pediram para se reencontrar nesta vida, mas entendo que vocês não são obrigados nem obrigadas a ficar com essa pessoa, tá bom? Você aqui nessa encarnação teve um tipo de experiência, essa pessoa também veio aqui para a Terra, teve as próprias experiências. Talvez algumas experiências tenham modificado muito a visão de mundo de cada uma das partes, e quando vocês se encontrarem, por mais familiaridade que tenham, às vezes vocês podem decidir que, olha, não é bem isso que eu queria, ou eu estou numa outra fase, a outra pessoa também. Então, assim, não há a obrigação de ficarem juntos ou juntas. Porém, né, existe essa oportunidade nessa existência, tá bom? Ficou claro? Então tá bom. Então a primeira mensagem da bruxinha é essa. Muitos que estão aqui, se ainda não encontraram um bom parceiro, uma boa parceira, vocês têm na energia, sim, né, um relacionamento com uma pessoa que você já traz aqui uma afinidade de alma, tá bom? Como saímos aqui logo de início com o Ás de Ouros, eu vejo que muitos não se relacionaram ainda com essa pessoa. E, né, existe a probabilidade de vocês ainda não conhecerem essa pessoa, ela está para chegar na sua vida. Se você já se relaciona com uma pessoa e sente essa afinidade de alma, ok, a bruxinha está só confirmando então que realmente, né, estava já destinado para você encontrar uma pessoa com quem você tenha uma afinidade de alma, beleza? Você já sente isso, não é? Então aqui nessa leitura você só está confirmando essa situação. Vamos abrir aqui mais cartinhas. 6 de paus, opa, coisa boa, rainha de espadas, 7 de espadas, a torre e 3 de ouros. Bem, tem uma outra mensagem aqui no campo afetivo que eu senti, mas eu fiquei um pouco na dúvida e agora a bruxinha confirmou para mim. Algumas pessoas podem já estar num relacionamento e aí estão passando por algum tipo de concorrência nesse relacionamento, não é? Obviamente não é para todo mundo, é uma leitura coletiva, mas tem um grupo aqui que já tem um relacionamento, você sente uma parceria muito grande com a pessoa com quem você se relaciona, mas, né, pelo que eu vejo, tem um terceiro elemento rondando aí vocês. E pode estar, sim, atrapalhando o relacionamento de vocês. O que a bruxinha está falando? Você tem tudo para ter sucesso nessa relação. Você tem tudo para ter sucesso para afastar esse terceiro elemento. Tá? Mas é muito importante que você use a sua sagacidade, a sua inteligência para contornar essa situação.
Nem sempre o confronto direto vai ser a maneira mais inteligente. Até porque eu estou vendo pelas cartas que se por acaso você insistir num confronto direto ou com o terceiro elemento ou com o seu parceiro ou sua parceira, pode dar ruim. Vocês podem sim acabar terminando. Se você aqui, você conhece a pessoa com quem você se relaciona, use da sua inteligência, use de estratégias para contornar essa situação e afastar essa concorrência aí que está incomodando o seu relacionamento. Entendeu? E uma outra alerta aqui da bruxinha, se caso, né, você está vivenciando essa situação de estar com alguém, mas tem um terceiro elemento rondando a relação, a bruxinha está falando, confie no seu taco. Confie na sua inteligência, no seu poder e na sua beleza. Não fique com pensamentos de autossabotagem. Não fique achando que você é menos do que aquele terceiro elemento. Acredite na relação que você tem com o seu parceiro ou com a sua parceira. E acredite principalmente na sua capacidade, no seu poder. Entendeu? Então é isso. A bruxinha está falando aqui que vocês têm tudo para serem bem-sucedidos ou bem-sucedidas nessa relação. E dá um chega para lá nesse terceiro elemento, tá? É só uma questão aqui de usar a inteligência e a estratégia para lidar com essa concorrência, beleza? Então tá bom. Uma outra mensagem aqui da bruxinha é o seguinte. Algumas pessoas estão passando aqui por uma concorrência na questão profissional. Tá? E aí o que acontece? A bruxinha está falando que uma pessoa de mais poder nesse setor em que você trabalha, essa pessoa aqui vai interferir nessa situação em seu favor. E uma das consequências dessa intervenção aqui é que a casa vai cair para quem está tentando arranjar problema, para quem está aqui tentando puxar o tapete de alguém, para quem está causando, né, transtorno dentro do trabalho, tá bom? Assim, bem direto que a bruxinha tá. Quem está arranjando problema, quem está tentando aí tramar pelos bastidores, a casa vai cair. É uma questão de tempo, tá? E, como eu disse, uma pessoa com mais poder que os demais vai fazer essa intervenção. Esse negócio aqui de casa vai cair, pode aqui significar demissão? Sim. Ou pode ser aqui uma chamada de atenção? Sim. Mas essa casa vai cair no sentido de que vão desestruturar toda essa engenhoca que fizeram para tentar causar tumulto dentro do seu trabalho. Se por acaso você levou uma rasteira, alguém com mais poder vai fazer com que essas pessoas também paguem pelo que fizeram. E preciso trazer um parênteses. No caso, para alguns vai ser uma pessoa encarnada, tá? De uma energia feminina. Pode ser aqui uma supervisora, uma chefe, ou uma pessoa com mais conhecimento, né? Às vezes uma cliente muito forte, entendeu? Se não for uma mulher, se for um homem, pode ser um homem com uma energia mais feminina, né? Uma energia assim de um homem mais receptivo, um homem mais acolhedor, mas uma pessoa que tem poder, tá? Para um pequeno grupo aqui, para poucos casos, quem vai fazer essa interferência é uma mentora espiritual sua, que está aqui estralando diante de certas coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, assim, essa mentora espiritual já está aí fazendo o que é necessário para tirar esse enrosco aqui da sua vida. Não estou dizendo que essa mentora espiritual vai prejudicar essas pessoas, tá? Mentor espiritual de luz não faz isso. Mas ela vai fazer de tudo para que essas pessoas sejam aqui afastadas do seu caminho. Para parar de te importunar e para parar de te prejudicar. Entendeu? Eu vejo aqui que algumas pessoas estão passando por alguns perrengues, especialmente aqui no trabalho, porque um grupo em específico causa tumulto. Não é uma pessoa só, é um grupo aqui. Pode ser uma parceria aí de um juntou com outro coleguinha e está fazendo tumulto, ou pode ser um grupo até maior.
de mais pessoas que podem estar prejudicando o andamento do seu trabalho. E aí, como foi dito, a casa vai cair, vai ser desestruturado esse grupinho, os planos aqui vão por água abaixo, ou algumas pessoas serão afastadas ou até mesmo demitidas, tá? Mas não pensem que isso é vingança, não. Isso daqui é colocar ordem na casa, tá bom? Eita, que a bruxinha veio. Gosto desse tipo de informação. Vamos abrir aqui um outro oráculo. Gente, uma informação adicional da bruxinha é o seguinte, tá? Para quem está passando por algum probleminha financeiro, especialmente tendo problemas domésticos por questões financeiras, não sei se está faltando alimento dentro da sua casa, se você está tendo um gasto maior com algum parente, ou então se a sua casa está passando por problemas e precisa, às vezes, de um conserto, de uma reforma, tá? A bruxinha está falando o seguinte: usa a sua inteligência para encontrar uma solução. Você vai encontrar. Tá? Alguns aqui serão inspirados a encontrar uma solução, mas você vai encontrar, tá bom? Bruxinha está pedindo para falar aqui que algumas coisas que deram muito errado na sua vida e que você não estava esperando e pode ter te causado muita tristeza, a bruxinha está falando, olha, você não sabe o que poderia acontecer, mas ela adianta que foi um livramento, tá? Ela não entra aqui em detalhes, mas ela fala, foi um livramento, tá bom? Você poderia ser prejudicado ou prejudicada mais para frente. Por isso que o negócio já deu errado. Para muitos aqui o negócio deu errado logo no início. No negócio nem começou a caminhar, já deu errado. Entenda que foi um livramento. Novos começos. Ai, que lindeza. Bruxinha tá falando, muitos vão começar aqui, né? Novos começos. Para muitos aqui, um novo começo no campo afetivo. Alguns ficaram muito tempo sozinhos ou sozinhas, ou então tendo relacionamentos muito ruins. E agora é como se você realmente, né, encontrasse alguém que te faz se sentir bem. Então é como se fosse tudo novo para você, entendeu? Então alguns tiveram muitos traumas nos relacionamentos passados e agora com essa nova parceria que você vai estabelecer, é como se você estivesse vivendo tudo de novo, tudo novo. É como se você voltasse a ser adolescente. Bonitinho isso, né? Olha, essa carta saiu também na leitura 1. Seja uno, né, com a natureza. Ou seja, muitos aqui estão sendo aconselhados a estabelecer uma conexão maior com a natureza. Como assim? Alguns aqui se sentirão muito bem fazendo passeios em florestas, em bosques, em praças, não é? Outros aqui se sentirão muito bem cultivando umas plantinhas dentro de casa. Outros se sentirão muito bem aqui tendo um bichinho de estimação por perto. Ou fazendo um serviço voluntário para entidades que cuidam, né, de animaizinhos necessitados. E essa carta também me veio muito como uma energia de seja um com a natureza, mas é uma natureza interna. É aquela coisa, estabeleça uma comunicação ou conexão maior com a sua própria essência. Alguns aqui às vezes ficam tão preocupados ou preocupadas, né, com o mundo que nos cerca, às vezes até pensando, será que isso é adequado ou não? O que vão pensar ou não? E aí a bruxinha fala, se conecte mais com a sua própria essência. Isso vai te fazer bem. Alguns aqui esqueceram, já há alguns anos, de coisas que te faziam feliz. Coisas simples, às vezes tomar um banho não, andar na chuva, não é? Outros aqui era passar um tempo contemplando um jardim, mas é uma coisa que te faz bem. Alguns gostavam muito de brincar com insetos, né? E às vezes deixaram de lado essa observação ou essa coisa de explorar o mundo dos insetos também.
vai ser bom você retomar isso. Pelo menos assim, não precisa ser o tempo todo, mas 5 minutinhos que você fizer isso por dia ou quando sentir necessidade, vai ser uma maneira de você recarregar as suas energias. Lua negra, né? Pausa e descanso, você merece isso. Ou seja, a bruxinha está falando aqui que algumas pessoas estão muito cansadas ou sobrecarregadas. Então, se você sentir necessidade de descansar, descanse. O mundo não vai acabar. Permita-se descansar um pouco. E principalmente, o que a bruxinha está pedindo, não carregue os problemas dos outros. Se ocupe apenas com aquilo que lhe diz respeito. Não carregue mais os problemas dos outros, entendeu? Muita gente aqui, por bondade, acaba se sobrecarregando com as questões de outros. Isso não é bom, não, tá? A bruxinha está pedindo aqui ser bom, é uma coisa interessante, a espiritualidade gosta, mas também a gente precisa permitir que outras pessoas aprendam com os próprios problemas, com os próprios fardos, tá? Manifestação. O que você procura, ou o que você busca, também está te buscando. Gente, vocês acham aqui que essa carta não está confirmando aquilo que eu falei? Que aquilo que você procura está te procurando, ou seja, aquela pessoa que você combinou antes de reencarnar, que vocês iriam se encontrar nessa vida, também está te procurando. E esse encontro vai acontecer. É uma questão de tempo. Tá bom? Então aqui, a bruxinha está falando, aquilo que você está buscando também tá te buscando. Para muitos aqui, essa mensagem é no campo romântico, afetivo, tá? Para outros aqui, um pequeno grupo, eu sinto que é uma questão aqui até profissional. Às vezes uma oportunidade de um bom trabalho, você às vezes está precisando, né, de um emprego ou de uma nova oportunidade, e essa oportunidade também está te procurando, está procurando um profissional como você. E para finalizarmos aqui, traga mágica e autocuidado juntos, né? Ou seja, a bruxinha está falando aqui para que vocês cuidem mais de vocês, descansem, se permitam aqui ter momentos de autocuidado, compra aquele hidratante cheiroso que se você está querendo, né? Tá aquele banho, às vezes relaxante. Alguns aqui estão, às vezes, negligenciando o autocuidado. E a bruxinha fala, cuide de você, invista em você, ao invés de ficar perdendo o seu tempo carregando o problema dos outros, dedique mais tempo para você. Algumas pessoas aqui, gente, vou passar aqui algumas cenas que estão me vindo à mente. Algumas pessoas deixaram de fazer as unhas, outras aqui não estão gastando, né, entre aspas, com produtos que gostam, porque às vezes pensam que, né, às vezes vai faltar o dinheiro e tal. Lógico, responsabilidade financeira é importante? É, mas algumas coisas não são tão caras assim, e você poderia estar investindo em você. Às vezes você acaba gastando mais com outras pessoas do que com você. É isso que a bruxinha está falando. Invista mais em você. Você merece sim, né, esse autocuidado, você merece ser esse mimo, você merece ser aqui honrada, você merece ser aqui presenteado pela vida. E esses presentes também estão chegando porque as energias do universo estão conspirando para que tudo aqui aconteça de uma maneira muito favorável para você. Tá bom? Eita, coisa boa, hein? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim e especialmente para a bruxinha, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. Um ótimo Halloween para todo mundo e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!